Salve galera, sejam bem-vindos ao Cartolaço, eu me chamo Thiago Dantas e vamos que vamos para mais um vídeo para falar de Cartola FC 2025, rodada de número 12. Vamos, é claro, falar sobre os resultados da rodada número 11, fazer uma análise estatística com a ajuda aí do Scala 10 para a gente montar aquele timaço, já uma base, né, com a rodada curtinha, essa apenas 6 partidas, depois teremos jogos da seleção brasileira, né? Alô, Ancelotti. E depois teremos essa rodada aí com poucos jogos, né? E depois dela, Mundial, né? As equipes que vão jogar o Mundial, né? Flamengo, Botafogo, Palmeiras e Fluminense não vão jogar essa rodada, então vai ser uma rodada muito espremida, mas temos algumas boas opções, é claro. Vamos montar aquele timaço para vocês. Antes, vamos ver como fomos na rodada passada. Cartolaço FC, imitamos, fizemos 101 pontos. Tá, acho que poderia ter sido um pouquinho mais, uns vacilos ali que eu vou mostrar a vocês. A média ficou em 71, patrimônio está em 150, ok. Né? Essa rodada tá barata ainda, mas poderia ter sido melhor aí, apesar da mitad aí. Vamos ver, ó, estamos aqui ó, no ouro 3 nesse mês, né? Foi um bom resultado. Lógico, queremos chegar no diamante, ouro 2 aliás, né? Queremos chegar no diamante, mas vamos, seguimos, né? Número 2. Ficou o time do sócio número 3. O time do sócio que foi bem, ó. Tinha o Caio Jorge, Verrete, Pulga, né? Rascaeta, Matheus Pereira, Alan Patrick zicou. Mas tinha o Reinaldo, King Naldo. O time aí fez 109 pontos. Tinha o Léo Ortiz, né? O Juba entrou aqui no lugar do Wesley, que não jogou. O técnico do Mirassol foi bom. O goleiro do Inter foi ruim. Léo Ortiz, a assistência foi top. Meu time principal, né, que fez 101, fiz duas apostas, né, uma no Neymar, que não deu certo, né, rapaziada, alguns foram de Neymar aí, eu acho que foi um pouco com coração, né, eu escutei a galera tava dizendo, ó, não vai no Ney, e eu já tinha não ido nenhuma vez com o Ney ainda, mas essa como achei que era o último jogo e tal, ele até teve chance, tá, não foi loucura, mas acabou sendo expulso, né, fazer o quê? E aqui também, outra aposta que eu fiz foi o Estevão, né? Que também não deu certo. Pegou um jogo difícil contra o Cruzeiro, né? Fez nada. Achei que o Estevão também ia fazer pro seu último jogo dele. Vamos escalar mais com a razão agora, menos com a emoção, né? Essa é a dica aí que eu dou pra vocês e pra mim mesmo. O time da Live fez 89. O Memphis decepcionou, né? Tava capitão em todos os times. Mas foi bem aqui a zaga com o Alexandro, né? Kaká segurou esse G. Zicando também aí no Neymar, mas tinha o Caio Jorge, né? Todos os times tinham o Caio Jorge. Então acabei indo bem. No giro da rodada 11, tivemos a vitória do Bahia sobre o São Paulo. Muito bem, né? O Bahia jogando em casa, né? São Paulo muito mal no campeonato, né? O Bragantino jogou muito bem contra o Vasco, segurou o Vasco, não, até finalizou bastante o Vasco, mas não conseguiu furar esse SG, né? Que o Bragantino que bateu mais uma vez, né, uma das melhores defesas. Mirassol venceu o Sport, né? Estava bem confiante desse jogo e até sair imagem o gol do Mirassol, né? Acabou saindo apenas um. E o SG bateu aqui bem, tá? Não com muitas dificuldades não. Santos e Botafogo foi o jogo do Neymar, né? Que a gente já comentou, mas estava muito bem, tá? Até os 30 do primeiro tempo, o Santos estava segurando esse jeito, estava pressionando. Inclusive o Santos foi dar nossas dicas de SG, mas depois da expulsão do Neymar, o negócio desandou. O Botafogo foi lá e fez o gol, garantiu a vitória. Juventude e Grêmio, o Grêmio jogou bem, fez 2-0, conseguiu vitória importante fora de casa. O Flamengo sapecou Fortaleza, né? A gente sempre fala dessa possibilidade do Flamengo golear por ser o melhor ataque do campeonato, pelo momento que Fortaleza vinha e se concretizou, né? Estava de Felipe Luiz, treinador, por exemplo. A gente não foi de Pedro, que a gente tinha informação de Pedro, mas o Arrascaeta estava no time. Até na base ele estava como capitão, né? Acabou mudando para o Memphis, né? Escolha errada aqui, porque o Corinthians martelou, mas não conseguiu sair do zero, jogou mal, tá? E sem o Roberto, o Memphis ainda não muito bem. O Garfa aqui eu gostei, jogou até bem, mas o Corinthians não tá bem. Ceará perdendo para o Atlético Mineiro, a gente sabia que uma hora esse SG do Ceará ia cair, né? O Atlético Mineiro finaliza muito. Tinha que catar essa pedra aí, inclusive nas bestas foi Atlético Mineiro ou fora, foi bem dentro do esperado.
O Cruzeiro, vocês lembram que eu falei para vocês que o mercado estava dando favoritismo pro Palmeiras e que eu não concordava? Minha aposta era Cruzeiro empate ou ambas marcas, né? Bateu os dois, né? O Cruzeiro venceu muito bem, me fez um ótimo primeiro tempo, né? Foi sufocado ali com o Palmeiras no final, mas um baita resultado. E o Cruzeiro aqui mostra que chega para brigar pela liderança, né? Já está ali em segundo. O Inter perdeu pro Fluminense muito mal, o Inter, né? Ainda terá alguns desfalques, por isso favoritismo do Atlético contra o Inter na próxima rodada. Fluminense aí, uma das melhores campanhas do Brasileirão, mas não joga nessa. Os SGs que a gente indicou bateram os principais, né? Flamengo, Corinthians, Mirassol. Santos ousado ali não bateu, Bahia não bateu. Mas já tivemos rodadas que bateram 5, tá? E para essa rodada, Cartolaço, apenas 6 jogos válidos. Temos aqui como o maior favorito aqui para SG Vitória o Bragantino. Na minha visão, vem muito bem o Bragantino. Bahia mal fora de casa, né? Aqui o Cruzeiro também, um dos principais times, né? Junto com o Bragantino ali, tanto para a Vitória quanto para SG e para gols, tá? Fique de olho no Caio Jorge, MP, lógico que vamos dobrar. Fortaleza tem um favoritismo aí sobre o Santos, apesar de estar vindo muito mal, mas é forte em casa. E o Santos, fora de casa, meu Deus, só pena. Eu vou mostrar para vocês os últimos resultados do Santos também. E o Grêmio, um leve favoritismo contra o Corinthians, está muito mal aí, o Corinthians fora de casa. O Grêmio não tomou gol nos 3 últimos jogos, né? Quem sabe aí, 4 últimos jogos, né? Quem sabe o SG e o Grêmio corre por fora, mas é válido. Tá indo leve favoritismo pro Grêmio. Não tem nenhum favoritaço aqui nessa rodada. São Paulo é favorito contra o Vasco, tá na quinta o jogo também, 21h30. Apesar de não ter números favoráveis, mas joga em casa e pega esse Vasco aí que não foi bem na última. Atlético Mineiro favorito contra o Inter. O Inter pode ter alguns desfalques, tá? No meio campo, no ataque. Alan Patrick por enquanto não tá provável, nem Borré. Tá um ataque meio diferente. Aí o Atlético Mineiro tá finalizando muito, tá querendo muitas oportunidades, como sempre. E é favorito aí tanto a SG quanto a Vitória no Internacional. Os jogos adiados: Fluminense e Ceará, Botafogo e Mirassol, Palmeiras, Juventude, Sport e Flamengo. Justamente os times que vão jogar Mundial, né? Palmeiras, Fluminense, Botafogo e Flamengo. Melhores para SG, na minha visão. Vamos lá para os favoritos da SG dessa rodada. Depois a gente faz aí o ataque, que são os números do escala 10, vou mostrar para vocês. O top 5 SGs que eu fiz para essa rodada tá um pouquinho aqui mais à frente. Tá aqui, ó. Red Bull Bragantino custou 4 SGs nos últimos 5 jogos em casa, enfrentando e o Bahia, que cedeu 3 SGs. Para mim, em termos de número, teve futebol jogado também. Tá uma consistência defensiva ok. Muito interessante, né? O Fortaleza, apesar de estar indo muito mal nos últimos jogos, mas em casa conseguiu aí alguns bons jogos, inclusive goleada, né? Tem uma chance desse dia o Santos ter cedido muito, tá? Então o Fortaleza a gente coloca aí na segunda posição, pode surpreender com o SG. O São Paulo, que colocou na terceira posição, não tem números muito favoráveis, mas tem mais time que o Vasco, que joga em casa, tem essa boa possibilidade. Enfrenta o Verrete, né? Vai ter que marcar aí, mas tá com o time titular, pelo menos na defesa, né? E tem boa chance. Geralmente em casa domina o jogo, apesar de ter o seu rei dos empates, né? O Vasco está no momento um pouquinho abaixo. São Paulo jogando em casa. SSG pode pitar. Colocando SGs ousados aqui. Cruzeiro não é tão ousado assim, tá? Mais vitória muito fura-olho. Mas o Cruzeiro, pelo momento, né, nos últimos 5 jogos, o time que mais fez gol foi o Flamengo ali. E tem essa boa possibilidade, né? Amassou o Fortaleza fora de casa também. A mesma coisa foi com o Sport, pegou o SG. Time que tá com consistência defensiva muito boa e o ataque tá voando, né? Tanto é que tá nas cabeças aí do brasileiro. Então não é um tanto ousado assim, tá? Podia até trocar ali com São Paulo, de boa. Atlético Mineiro, pegando esse Inter, como eu falei, vai ter alguns desfalques, né? Deixa eu colocar aqui no Joga 10 dias pra vocês verem o Internacional, né? Como tá sem o Alan Patrick, sem o Borré. Pesa um pouquinho o favoritismo do lado do Atlético Mineiro. Tá? Você vê aqui, ó.
Tá o Oscar Romero, né? Tá o Gustavo Prado, né? Ou seja, não tá o ataque ali titular, tá? Pode vir a ser um bom jogo ali. Inclusive pro Natanael, que a gente vai mostrar que cede muito para desarmos ali o ataque do Internacional ali, o Wesley cai por ali. Que mais? Vamos mostrar também a análise jogo por jogo, alguns números dos últimos jogos. No top 5, acumulado geral, Caio Jorge, não tem como tirar do time, né? Tá o melhor médio do campeonato até agora. Capixaba aí também é unanimidade para essa rodada. Rascaeta ali não joga essa, né? Reinaldo não joga essa, nem o Rossi, né? Fica ali como destaque, Capixaba e Caio Jorge são unanimidades para essa rodada. Temos aqui os últimos jogos das equipes. Mas antes eu queria falar das odds do mercado. Que o mercado considera os maiores favoritos, Cartolaço. Tá considerando aqui o São Paulo, tá? Frente ao Vasco 1.9. Bragantino odd 2. Tá ali na terceira posição. O Atlético tá segundo ali com 1.9, 95 ali, né? E o Fortaleza odd 2.05 também junto com o Bragantino, tá? Acho que essa do Bragantino poderia ser menor um pouco, né? Acho que é um pouquinho mais favorito. E o Atlético Mineiro também, se o Internacional vier em reserva. Okay? O Grêmio leva favoritismo com o Corinthians, pelo que vem fazendo fora de casa o Corinthians, né? E o único favorito que joga fora de casa é o Cruzeiro, né? Odd 2.2, mas e até ser menor também, 2 com certeza, um odd 2. Porque pelo que o Cruzeiro vem jogando, momento defensivo e ofensivo, tá muito bom, né? Para a vitória do Cruzeiro aqui. No mais, galera, é isso. Resumindo a rodada, Bragantino, Fortaleza, Grêmio, Atlético Mineiro e São Paulo, esses times que jogam em casa, né? E o único que joga fora, que favorito na minha visão, é o Cruzeiro, né? Estamos meio que concordando com as odds, né? Às vezes eu discordo de algumas odds, né? Acabo me ferrando, né? Mas também acertando também, faz parte. Que já passou na seleção da rodada passada. A gente tinha o Caio Jorge, o Pulga. Aliás, aqui os melhores de maio, né? Que a gente tem escalado muito, né? Caio Jorge, Cristiano Oliveira, vai entrar essa rodada. Matheus Pereira, Pochettino e Arrascaeta tem escalado muito o Arrascaeta e o Matheus Pereira, né? Reinaldo, ele estava na passada. O Léo Ortiz escala quase toda a rodada, né? O Rossi, Felipe Luiz não vão estar nessa também. Natanael já escalou também. Tá? E os jogadores que estão em bom momento, né? Importante a gente observar também. Já passamos pelas odds do mercado, agora acho que pra cá os melhores da rodada, né? A gente tinha o Luiz Araújo, a gente indicou também, acabou não escalando, mas tinha o Arrascaeta, tinha o Caio Jorge, tinha o Reinaldo, tinha o Léo Ortiz, nosso time, o Felipe Luiz, né? A gente acertou bastante. Mas a gente falou que tinha potencial para lateral direito, ó, vocês dizem que o número não baixa, né? Mas olha o Varela aí, constando bastante, 16 pontos. Caso que seria o Wesley, né? Ia aumentar ainda mais a nossa pontuação se o Wesley tivesse jogado, acredito eu. Vamos lá então agora. Você sabe que eu gosto de fazer uma boa análise antes de escalar, né? Não gosto de já escalar logo em pronto. Para ter uma boa base, né? Vamos lá. Aqui, classificação dos últimos jogos como mandante. Vamos ver quem são os melhores mandantes, Cartolaço. O Bragantino está em sétimo ali, mas tem o Cruzeiro, ó, melhor mandante, 5 vitórias, né? Só que joga fora. Corinthians, Ceará, dos que jogam em casa, só o Grêmio ele aparece na nona posição essa rodada. E os piores mandantes: Sport, Santos, né, Palmeiras. Vitória, Internacional, Fortaleza, né? Isso nos últimos 5 jogos, tá? Os últimos jogos do Bragantino, tivemos aqui, peraí.
Em casa, vitória contra o Mirassol 1-0. Você vê que o Bragantino vence muito 1-0. 1-0 no Cruzeiro, 1-0 no Botafogo. E aqui empatou com o Ceará 2-2. Mas vem fazendo uma boa campanha dentro de casa, o Bragantino, né? Então, olho ali nas peças do Bragantino. Aqui os outros jogos, né? Fora, em casa e fora. Aqui o Bahia. O Bahia não tá bem. Perdeu as últimas 3 partidas, incluindo o Libertadores. Em casa tem ido bem, né? Mas fora de casa. Bahia aqui, ó. Perdeu pro Grêmio 1-0. Perdeu pro Bahia na Libertadores 2-1. Né? Fora de casa não é a mesma coisa que em casa o Bahia. Então favoritismo aí para o Bragantino. O Vitória, como mandante, tanto como mandante como visitante, sofre muitos gols no SG, muito difícil. Empatou com o Grêmio 1-1, tem muito 1-1, né? Ambas marcas por Vitória. O Sul-Americano ali perdeu em casa. Aqui venceu o Fortaleza, mas tomou gol também. Campanha muito irregular de Vitória. Já o Cruzeiro tá voando, né? Vou botar logo aqui no Cruzeiro. Invicto a 1, 2, 3, 4, 5 jogos. Venceu o Palmeiras, venceu o Flamengo. Fora de casa amassou o Fortaleza. Né? Pegou esse G aqui no Atlético Mineiro. Amassou aqui também. Aliás, isso aqui eu já tô no Fortaleza. Fora de casa também amassou o Sport, né? O Cruzeiro. Não tá pra ver aqui, mas não tá aparecendo. Também fez um baita jogo. Né? O momento do Cruzeiro é muito bom, né, pessoal? Não dá pra não indicar o Jorge. Que os últimos jogos do Fortaleza, né? Só derrota. Mas jogando em casa tem boa chance. Antes disso teve algumas goleadas ali o Fortaleza, né? Alguns bons jogos. E o Santos tá pior ainda, né? Você vê nos últimos 3, 4, 5, 6, 7 jogos, só venceu uma. Né? Que foi contra o Vitória. Mas, como visitante, perdeu pro Corinthians 1-0. Perdeu pro Grêmio aqui também. 1-0. E com o Santos ter sido um péssimo visitante. Já o Atlético Mineiro vem invicto algumas partidas, né? Segurando até alguns SGs. Favorito aí contra esse Internacional. E os outros jogos do Santos, ó, só tem 2 vitórias em 10 jogos do Santos. Né? Por isso favoritismo pro Fortaleza. O Atlético Mineiro vem bem, apenas uma derrota nesses 5 jogos aqui, esse recorte, né? E o São Paulo vence algumas campanhas irregular, mas jogando em casa. Tem leve favoritismo aí sobre o Vasco, né? Que o Internacional, que perdeu para o Botafogo 4-0, perdeu o Corinthians 4-2 jogando fora de casa, né? Sem os principais peças. Não boto fé no Internacional. E o Vasco da Gama, nesse recorte aqui, perdeu 4 partidas, empatou 1. Tá muito mal o Vasco, né? Aqui nas últimas aí fez um bom jogo aqui na Sul-Americana. Só, né? Contra o Operário sofreu para ganhar nos pênaltis. Contra o Fluminense perdeu. Esse jogo que o Fortaleza foi bom também, mas não vejo como favorito não. E o Corinthians fora de casa perdeu para o Huracan. 0-0 com o Atlético Mineiro. É um time muito difícil fazer gol, né? Fora. 2-1 perdeu para o Mirassol. Gol do Racing aqui, boa. Mas fez só um gol. Não é o time faz muito gol do Corinthians. Fez 4-2 aqui. Mas contra o Novo Horizontino foi 1-0. Só esses números só confirmam, né, que a gente está falando aí para vocês em termos de favoritismo. Né? E a classificação geral
Você vê que os melhores ataques são Flamengo, com 24 gols, Cruzeiro e Mirassol, com 17 gols, segundo os melhores ataques. E o Fluminense ali na quarta posição, com 15 gols marcados, seguido do Bragantino, 14. Então o Bragantino aí vem fazendo gols, não muitos, né? Mas também tem quantidade interessante. As piores defesas: Juventude 24 gols sofridos, Sport 18. Aí você vê aqui o Internacional 16, hein? Boa pro Atlético Mineiro, pro Hulk, hein? Vasco 15, Grêmio, Corinthians, aí Fortaleza 15. Vamos agora pro escala 10. E vamos logo aí pro ataque, tá? Quem tem feito gols nos últimos 5 jogos de acordo com o mando. Aí esse aqui do Botafogo não vale, né? Então, acompanha a setinha aí. São Paulo, Bragantino, Atlético Mineiro. Olha o tanto que de gols tomou o Inter, né? Esse jogo aqui não vale, do Palmeiras. Vitória, Cruzeiro mais ou menos, né? Fortaleza fez alguns gols, só se não tomou tantos. Ou seja, mais uma vez os números indicam para isso, né? O Corinthians cedeu 9 gols, né? Fora de casa. Então o ataque do Grêmio pode ser interessante. E mais uma vez, Atlético Mineiro, Grêmio, Bragantino, São Paulo e Fortaleza. Os times favoritos da rodada. Em média de pontuação, vendo destaque ali para o ataque do Grêmio, né? Christian Oliveira, melhor atacante do Grêmio, pode ir bem. Luciano aqui de São Paulo, melhor atacante de São Paulo contra o Vasco. Hulk, olha que cede o Internacional, já falou disso, né? Então o Hulk ótimo jogador para a rodada. E no mais aqui o Fortaleza, corre por fora, tem o cedimento razoável ali do Santos. São esses os nossos atacantes para rodar. Então é Hulk, Christian Oliveira, Luciano e o Caio Jorge, né? Dos visitantes, Caio Jorge, a melhor média. Sedimento não tem muito, mas pela fase de jogador vale demais. Esse não vai pelos números, não. Vai pela fase de jogador, que também é muito importante. Então, sem mais delongas, vamos começar a escalar o nosso ataque. Sim, nosso poderoso. Unanimidades. Eu começo sempre pelas unanimidades. Jogador que não pode ficar de fora, que é o Caio Jorge. Média de 11 pontos, né? Tá demais o Caio Jorge. 18 aqui, 17, 13, 19. Uma máquina de cartola. Não dá para deixar de fora, pessoal. Quando o Zica entrega as 3,5 pontos. Pegando esse Vitória aí, que é uma das piores defesas. Outra unanimidade é o Hulk, jogando em casa, tem uma média de 5. Tá? Não tá fazendo tantos gols assim, só tem um gol, mas ele sempre finaliza bastante. O Atlético Mineiro é o time que mais finaliza, pegando esse Inter aí desfalcado. Hulk neles. A terceira peça dá para variar bastante. É uma boa aposta o Verratti? Sim, pelo jogador, tá? No time não tá rendendo tanto. Mas ele tem finalizado na última, inclusive, ó, fez 5 pontos, né? O Memphis, ele é muito bom dentro de casa, né? Mas fora de casa eu não vou, tá? Mas é uma boa indicação sim para tiro curto e tudo mais. Tem 3 gols, a média geral 7,6. E outro jogador que eu falei lá nos números, né? É o Christian Oliveira, o Kiki Oliveira, que ele tá fazendo uma média muito boa, tem 3 gols, 3 vitórias aqui, ó, 14, 13, 13. Mesmo assim, como Zica é 7 pontos aqui, 3, 3. Ele tem mantido uma média em termos de scouts de ataque. Vamos ver aqui. Ele é um cara que sofre desarmes, que finaliza, né, que sofre faltas. Você vê aqui, ó. Tem 3 gols, mas tem... cadê os desarmes? Faltas sofridas 15, né? Quando você bota aqui scouts de defesa, vai ver que ele faz muito desarme também. Não tá mudando aqui. Mas aqui dá pra ver, ó. Finalizações 7. Não tá aparecendo aqui. Mas ele tem nos desarmes. E vou fechar com ele, galera. Vou fechar com o Kiki Oliveira. Tá? E no banco de luxo. Deixa eu mudar isso aqui.
Acho que eu botei dados gerais, isso que não tava. No banco de luxo, opções interessantes que eu vejo são pulga pra essa não, tá? O Borré, olha o Borré aí, confirmado, mas esse jogo difícil pra ele. No jogo das News não tá confirmado ainda. Eu vou fechar com o Luciano, tá? Ele vem numa crescente legal, voltando a fazer médias, né? Quando era no ano passado, 6, 8 e 11. Vai ser meu banco de luxo. Por ele ter essa média, mesmo sem fazer gol, tem uma boa chance de pontuar bem e cobrir, né? E entrar no lugar de algum atacante que zicar, né? O Sacha, aqui se fosse o Pita, eu ia sem medo, se ele estaria titular o Pita ou no banco de luxo, mas o Sacha vem na decrescente, né? Apesar de ser um bom jogador, mas para essa rodada não. Lutiro, depende um pouco do gol, né? Teve essa mitada aqui, mas as outras rodadas não foi bem, não tem uma regularidade, né? Disputa posição ali com o Davis também tem essa. Pode ter pouca minutagem, mas é um bom jogador. O Ryan tá vindo bem ali no Vasco. Marinho, cadê o Marinho? Eu acho uma boa rodada pro Marinho, tá? Apesar de não estar provável aqui. E nós vamos fechar aqui com o Luciano no nosso ataque, beleza? Assim ficou. O Kiki Oliveira, Caio Jorge, Luciano no banco de luxo, bota logo. E vamos voltar aqui pro meio campo. A gente vai gastar mais, né? Vamos gastar as nossas cartoletas. Análise de pontuação dos últimos jogos. Destaque para Fortaleza, né? Pochettino ali. Bem contra o Santos. Vitória, mais um cogito do meio campo de Vitória. Cruzeiro é favorito, né? Bragantino, aqui o John pode ser interessante. Fluminense não vale para rodar. As meias de São Paulo não gosto nenhum. Tá? Meias do Atlético Mineiro também não. Então é mais ou menos isso, né? John. Lindo Fortaleza. Corinthians mais ou menos, né? E o Matheus Pereira, que até conquista, mas a vitória não cede. A gente não vai muito pelos números para escalar meio campo para essa rodada, tá? Apesar de que, em termos de gol, aqui o Bahia cede aqui para o Bragantino. E vamos ver o Vitória. O Grêmio tomou gols, né? Garro pode ir bem. No mais, o Cruzeiro, né? Fez 2 gols aí. O Meias, Vitória cede, né? Pode ir bem o MP e Matheus Pereira. No meio campo, eu acho unanimidade, tá? Esse tem que ter Matheus Pereira, pela regularidade. Ele vem desarmando, fazendo gols, muita média básica, 19 desarmes, né? Média 8. Pochettino também acho que tem que ter. Vem pontuando bem, tem um jogo favorável ali para ele. Fortaleza precisando dessa recuperação, né? A gente viu ali que era favorito, pelos números. Essa terceira vaga dá pra gente ir com o Rubens, com o John, com o Scarpa. Isso é mais ou menos a minha dúvida para essa rodada. São os que eu indico aí. Tá? Assim. Tem o Garro também, né? Tem um jogo um pouco mais difícil, voltou bem, fez 3 pontos, né? Os atacantes é que não estão ajudando para ele dar uma assistência, por exemplo. Por isso que eu vou dar uma segurada nele para essa rodada. E o Scarpa também, boa opção, né? Tem feito uma média interessante. 12 pontos aqui, já tem um gol e uma assistência. Mas eu vou optar de novo, né? De novo, pela regularidade do Rubens. Quando o Zica ali faz 5.6, né? Eu acho interessante isso, ele joga lateral. Tive que ter segmento para lateral esquerdo do Internacional, né? Vamos aqui, laterais esquerdos. E depois a gente vai falar dos laterais, né? O que cede aqui o Internacional para laterais, ou seja, os últimos times que enfrentaram o Internacional, laterais esquerdos foram bem. 11 aqui, 3, 4 ali. Mas
6 aqui, né? A média ficou alta de cedimento, tá? Inclusive pro de lado direito também, né? Natanael pode ser uma boa também. Mas a gente vai com o Rubens aqui, né, que joga no meio campo. Mas estava na dúvida entre ele e o John John, né? Jogando em casa, John John, depende um pouquinho do gol, tá? Quando o Mito ali fez 11, 9 pontos, acho que pela regularidade eu vou acabar trocando ali pelo Rubens, tá? Rubens é o nosso escolhido, John John vai pro banco. Ou seja, vamos jogar com 3 laterais, né? Um CSG, que é o Rubens mais outros. Tem essa possibilidade. Vamos lá. Laterais. Vamos ver os números primeiro. Já falou dos laterais do Atlético Mineiro, né? Do Bragantino, né? Unanimidade aí, o Capixaba, né? Tem conquista enorme, né? Cedimento razoável. Laterais do Grêmio também, tanto esquerdo quanto direito. Tem mais não confio. São Paulo ali razoável. Você pode pensar no Enzo Dias, né? Vasco cede. E o Kaique do Cruzeiro, né? Que eu acho que é muito forte para a rodada também. Tem boa conquista, vitória cede razoável ali. Diz que joga em casa somente o Kaique, né? O fora, aliás. Diz que joga em casa. Capixaba. O Rubens, né? Que joga na esquerda ali. O Enzo Dias. São essas indicações aí. Vamos ver aqui se eu esqueci alguém. O Capixaba é unanimidade, então você só coloca, né? Não vou falar muita coisa, só olha o gráfico dele aí. Né? 20 aqui, 10 aqui. Tem gol, desarma. 27 desarma, né? Outro destaque é o Kaique Bruno, tá? Que eu vou fechar a lateral com ele, vem numa média muito boa. Média 7.6, nos últimos jogos só subindo, né? 11-10, 11-10. Tá muito bem. Mas deixo indicações para vocês aí. O Natanael, que eu acho muito forte para rodar, tem cedimento do Internacional, a gente viu lá no escala 10, né? Ele tá vindo regular aqui. 24 desabos. E o Enzo Dias, né? Se tiver um dia bom ali, né? Para desarmar, segurar SG, pode vir muito bem. 11 pontos aqui, 7 aqui. São essas indicações de laterais. Mas aqui já acho um pouquinho difícil. Vamos fechar aqui realmente com o Kaique Bruno, né? Tá vindo muito bem. Média 7, né, pessoal? 29 desarmes. E vamos lá para zagueiros. Temos bastante cartoleta ainda, tá tranquilo. Na zaga a gente vai buscar aqueles SGs, né, que eu falei para vocês, no top 5, mas também com média, com chance de desarme. Vamos ver o que temos aqui. Pedro Henrique se destaca pelo Bragantino, tem constado o Bahia cede, né, ou seja, os outros zagueiros que enfrentaram o Bahia foram bem, né, ali 6, 7, 9, né, e 3 em média foram bem. Os zagueiros do Grêmio, né, mas não confio muito no CSG. Apesar de ser um das indicações, né, mas é só uma rodada difícil. Poucos jogos. Atlético Mineiro, os zagueiros tem conquistado muito, mas vai jogar com a zaga reserva. Não estou confiando, né? Sem o Lianco seria a melhor peça aqui, mas não vai pro jogo. E é isso, pessoal. Bragantino, Fortaleza, né? Conquistando bastante. Santos cede, né? Então são Bragantino, Fortaleza. O São Paulo também, assim, não pelos números, mas pelo potencial de alguns jogadores defensivamente, né? Arboleda, Ferrarese. Frente ao Verrete, né? Que não cede muito, mas 3/7 ali o Vasco cedeu. Então são Bragantino, Fortaleza, Atlético Mineiro, São Paulo. Indicações de zagueiros. Como visitante, chinelo do Cruzeiro, né? Tá constando, cedendo muito, então não vamos com o zagueiro do Cruzeiro. Em termos de desarme, ali Fortaleza, né? Constando bastante. Mancha pode ser uma boa. De novo, Pedro Henrique, de novo Atlético Mineiro aqui, né? Cedendo Inter e Grêmio. São esses aí. Poderia, até pensei, fiz uma base aí com o Pedro Henrique ele dobrando.
tá? Mas como é contra o Bahia, é um jogo um pouquinho mais difícil, eu vou optar pelo Arboleda. Vem bem, 7 aqui, 2,5 aqui, mais 6,5 aqui. Tem feito boas pontuações, mesmo perdendo SG, já tem um gol. E tem chance de SG para essa. Kahneman, que seria o zagueiro mais diferenciado. Fabrício Bruno, né, nível seleção. Vamos fechar aqui. Galera, tem o Brits, né? Mas, por enquanto, ele ainda não jogou. E não joga 10 dias. Você vê que ele não tá provável, tá? Então essa fica a dica para vocês. O Rubens vai aparecer, vai dar muita vontade de escalar. Por quê? Porque ele joga lateral, né? Tô gravando aqui da quarta-feira, de madrugada. Então você vê que o Fortaleza está o Tinga confirmado ainda, né? Então, por causa disso, eu não vou, né, com o nosso querido Brits, né? Mas caso ele pareça disponível, vamos com ele. Os dois, né? Acompanhar as notícias, faltam muitos dias ainda, né? Mas o Gustavo Mancha tem sedimento ali para zagueiro, tem feito alguns desarmes, né? 8 pontos aqui, 7 aqui, 8 aqui. Vamos com ele, tá bom? Para ter alguém do Fortaleza na defesa. E na reserva, tá um pouquinho difícil aqui. Vamos de Sabino. Goleiros. Ah, e na lateral reserva aqui, vou colocar logo também. Escobar tá na direita, né? Está mais difícil para ele essa rodada. Vou colocar aqui o Natanael, né? Potencial enorme, né? Inclusive é dúvida aí. Pra entrar no time ou não. E vamos ver sedimento para goleiro. Tem a ver o SG também, né? Como eu falei para vocês, Bragantino custou 4. Fortaleza, Bahia cedeu 3. O Fortaleza custou 3, o Grêmio cedeu 3 nos últimos 5 jogos de acordo com o mando. O Atlético Mineiro custou 3, o Inter cedeu 2. Palmeiras não vale para a rodada. São esses times aqui, né? O Grêmio custou 2, o Corinthians cedeu 3. E dos fora de casa é o Cruzeiro, chama atenção. O jogo do Flamengo não vale. O Cruzeiro custou 2. A SG ele corre fora. Teve de média de goleiros, últimos 5 jogos, com o Pessetinha do Inter. O time do Inter cede para goleiro. Pode ser um Everson, uma boa Atlético Mineiro. O também gosta do goleiro Fortaleza para essa rodada, João Ricardo, que é um bom baita goleiro, né? E o Sanced também. Aqui no mais o Grêmio, o goleiro mais arriscado ali, o Volpe. E que tem melhores números, galera, é o do Bragantino, né? Ou seja, tem imitado muito ali, pega muitos SGs. 7, aqui 8, aqui zicou, ponto 9, aqui 8, 7, né? Uma regularidade muito grande. Bragantino em casa venceu, só perdeu o Palmeiras, né? Venceu o Juventude, Mirassol, Cruzeiro e Botafogo, todas de 1-0, né? E em termos de defesas, esses 3 não vai valer, esses 2. Igual o Cássio, né? O Cássio aqui, ó. O goleiro do Vitória também, mas o Cássio eu acho uma boa para a rodada. Vitória 7 defesas. Dos visitantes é o único que eu gosto, tá? E dos mandantes, o goleiro de São Paulo e quando por fora, o Bragantino, um bom goleiro para a rodada. Apesar de eu não gostar muito dele, né? Pessoalmente, assim, mas. Atlético Mineiro também, o Inter cede, né? Defesas para goleiro. Então, vamos optar pelo goleiro do Atlético Mineiro, tá? O Inter sem alguns destaques, como a gente viu no sistema ofensivo, né? Vamos com o Everson. Deixa as indicações para vocês, falei dos números também do João Ricardo, do Cássio, né? Que tem boa média, boa pontuação. Vamos ver o sedimento ali pro Cássio. Tem de pontuação, 5.4, né? Ok, sedimento também é razoável.
tem a questão das defesas também, né, pro Cássio. Algum goleiro mais barato seria ali do Rafael de São Paulo, Cleiton, uma boa para a rodada, e o Volpe, né, como a gente falou. Mas nós vamos fechar aqui, por enquanto, com o Everson, né? Temos um no Fortaleza, né? Temos ainda 24 cartoletas, né? Tá tranquilo, tá uma rodada barata. Treinadores para rodada, melhores treinadores, vamos ver aqui os números. Mas não muda muita coisa que a gente já pensa para a rodada, né? É Bragantino, principal favorito, Atlético Mineiro, Inter reserva, né? Sem cedido muito também. Grêmio, acho mais arriscado, tá? Fortaleza, acho um pouquinho mais arriscado também, mas é válido. E São Paulo, né? Mais ou menos ali, Vasco cede. E aqui o Cruzeiro, né? Conquistando razoável ali também, cedendo razoável vitória. Fico com as melhores indicações ali. Bragantino. Atlético Mineiro, Fortaleza. Vamos ver aqui qual treinador vamos escolher aqui. Leonardo Jardim, cara. Cruzeiro, mano. Cruzeiro tem feito muitos gols. Olha a média dele. 7 aqui, 8, 6, 10, né? Me perdendo desse jeito, o cara aqui tem um time tá muito ofensivo, né? Tá fazendo os gols. Vamos com ele aqui, tá? Mas deixa a indicação aí pra vocês. O Voivoda ali corre fora, tá? Acho que o Seabra, né? É um dos melhores nomes pra rodada. Junto com o do Léo Jardim do Cruzeiro. E um técnico mais baratinho o Beldi, né? Custa 7,9. Mas vamos fechar aqui. Tem o Cuca, né? O Cuca sobrando um beludo, né? Também pode ser uma boa. Poupando aí algumas peças, aliás, sem poder escalar algumas peças. Mas vamos com o momento tanto defensivo quanto ofensivo de Cruzeiro. Carlos Jorge voando, né? Inclusive vai ser o nosso capitão aqui. Não tem que pensar pelo momento do jogador. Nós vamos de Caio Jorge. Tá voando. Caio Jorge tá voando. Vamos ver se salva aí. Sem querer apertei aqui nas minhas ligas. Salvou. Vou colocar aqui o goleiro reserva. Com o de João Ricardo. Mas vai deixar o Cássio uma boa também. Confirmada a escalação. Time Cartolácio FC, mesmo time há 3 anos, né? Mercado fecha em 8 dias, pode mudar muita coisa ainda. Vamos ter live, né? Talvez sábado à tarde ali. E também um dia antes do mercado fechar. O time Cartolácio FC veio com Hulk, Christian Oliveira, Caio Jorge capitão, Pochettino, Rubens, Matheus Pereira, Capixaba, Arboleda, Gustavo Mancha, Kaique Bruno. No gol, o Everson, variando aqui bastante, né? 5 SGs diferentes. Treinador, Leonardo Jardim, time aí custando 137 cartoletas, né? Hora do print. E quem quiser, galera, é só seguir no meu Instagram, Cartolaço, tem um plano de sócio, R$10 mensal, 50 anual. Temos nosso grupo gratuito também. É só me chama no PV, manda mensagem que eu respondo todo mundo. Beleza? Segue também no TikTok. Em breve vou anunciar a live para vocês. Uma boa rodada a todos. Valeu e fui!